Por favor. Cláudio vai fazer a abertura para nós. Primeiro, recursos tecnológicos. Olha lá, piscando. Todos me escutam bem? Sim? Sinalzinho aqui? Acho que não estão me escutando não, hein? Sinalzinho, estão me escutando bem? Boa. Então agora vamos começar oficialmente aqui, né? Shalom, shalom, bom dia a todos. Estamos aqui numa manhã de março, né? E eu aqui falando da palavra, falando de Deus. Talvez isso começou há muito tempo atrás, através da minha querida esposa, que há tanto tempo talvez estivesse de joelhos no chão, orando para que eu estivesse aqui. A mulher edificadora sábio, né, está lá sempre presente, então obrigado por isso. Mas tem uma outra mulher também que me inspirou a estar aqui, a nossa querida mamãe apóstola Flávia, né? Em um determinado momento da jornada, do momento pessoal, estava ali numa mesa, né, vendo as pessoas trazendo seus depoimentos ou suas vivências em relação à espiritualidade, à religião, enfim, daquilo que as pessoas acreditavam. E eu ali, como um bom ouvinte, né, estava ali só prestando atenção. E a fala da minha querida apóstola, mamãe, me chamou muita atenção, quando ela trouxe assim: bom, dentro do que nós acreditamos, dentro do que o nosso líder traz, nós somos o nosso ministério de mercado. Ela não usou essa palavra, mas depois eu entendi que era mercado. Aonde nós estamos? E por que eu estou trazendo isso? Eu tive várias viagens ao longo das últimas semanas, né? E fazendo uma reflexão, o que eu ia falar hoje? Tá, eu fiz tantas viagens e percebi que sim, em todas as viagens que eu fiz nas últimas semanas, de alguma forma eu trouxe uma palavrinha de Deus para as pessoas. Lá em Mateus 10, né, se não me engano é isso, onde Jesus pega os seus apóstolos e fala assim: vai lá, te dou poder, cure os enfermos, expulse os demônios, né? Deu poder a eles. E um pouquinho mais lá na frente, depois que ele ressuscitou, ele até fala: agora vai e propaga a palavra para todos os cantos do mundo. Então, qual que é a mensagem que eu queria trazer nesta manhã, né? De uma pessoa que talvez num passado recente, era improvável que eu estivesse falando de Deus, estivesse falando de Deus em qualquer momento da minha vida, em qualquer pessoa que eu encontro no meu trabalho, não embaixo de um teto de uma igreja, mas em qualquer lugar. E às vezes é justamente isso que faz a diferença. E a própria palavra em Mateus fala que existem muitas colheitas, está faltando trabalhadores. João, querido agrônomo, sabe o que significa isso, né? Que dó olhar uma plantação com uma colheita farta e não tem trabalhadores para poder colher tudo isso. Então, que nós sejamos, né, propagadores da palavra. Assim como um dia a minha querida Flávia trouxe uma palavra, não diretamente dessa forma que eu pegasse uma Bíblia e falasse: está vendo aqui, está escrito aqui, então você segue aqui. Não. Numas entrelinhas, ela trouxe a palavra. Numas entrelinhas, ela fez uma semeadura que prosperou para que eu tivesse, nesta manhã de março, uma pessoa talvez improvável que estivesse falando de Deus. Essa pessoa improvável que hoje nos encontros que eu faço com as pessoas, nos atendimentos, não importa onde, quando tem uma oportunidade mínima, eu falo de Deus. Talvez não citando uma passagem, um versículo, mas nas entrelinhas, talvez num exemplo, num princípio bíblico que está embutido ali. Então, que a gente possa levar nesta manhã esse discipulado que um dia eu recebi, né? Que você também possa ser ousado, intrépido e acreditar que sim, você também é um trabalhador para que possa ajudar a trazer mais pessoas para trazer essa colheita farta que é a bênção de Deus que está na nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer nessa manhã. Shalom, shalom, shalom. Tenham todos um excelente culto. Tecnologia de novo. Desliga. Já não basta eu ser apóstola? Gosta sim. Aí a Renata fala assim pra mim: você vai ter que me ajudar no louvor hoje. Então vamos lá, né? Porque diz que esse é o caminho do apóstolo, a gente percorre todos os ministérios. Eu gosto assim. Então, com muita humildade aqui no meu coração. Gente, eu não sei se vocês estão tendo noção aqui do que está acontecendo. Renatinha.
Eu falei que essa câmera vai ficar doida comigo, porque ela acompanha a gente. Olha que chique. Ela tá chique Só que aí ela vai demais ficar mesmo. tonta, porque eu ando um monte, né? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Vocês vão se cansar de tanto ver a gente. Ai! São vários anos que tá aqui. Vocês não estão sem ideia, né? Mas a gente ainda não conseguiu regular de forma suficiente aqui para o pessoal que está no online. Então, qualquer barulho tá vazando. Entendeu? Vocês puxam uma cadeira, se abre a porta, se vocês tossem, vaza aqui pro pessoal. Então, gente, o pessoal do online, eu vou pedir para vocês, né? Tenham um pouquinho de paciência. É a primeira vez que a gente está testando essa questão do microfone, a câmera nova. Então, mas eu acredito que para as próximas aí a gente já vai conseguir ajustar, tá? Para a gente tentar segurar um pouquinho esse barulho externo e ficar concentrado justamente no microfone aqui, que era para já estar acontecendo dessa forma. Mas a gente chega lá. Amém, amados? Queridos, nós temos um momento muito especial agora. Sempre queria chamar o João para vir aqui, né? Por favor. A gente sempre fala para vocês que quando uma pessoa toma a decisão de caminhar mais próximo conosco, isso normalmente gera em nós dois sentimentos. Pelo menos em mim, né? O João pode depois falar por ele. Mas em mim me gera dois sentimentos. Um sentimento imenso, imenso de gratidão. Porque eu sempre pergunto ao Senhor, falo, Senhor, por que nós? Tem muitas pessoas, tem muitos homens e mulheres de Deus que podem cuidar de outras pessoas, né? E eu sempre falo, Senhor, por que nós? Então é uma gratidão muito grande, porque eu tenho aquela sensação assim, de que as coisas estão... nós estamos caminhando em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Mas junto com esse sentimento de gratidão sempre vem um sentimento de muita responsabilidade. Por quê? Porque uma pessoa quando toma a decisão de caminhar junto conosco, ela também tem expectativas. E a mínima expectativa é ser cuidada. E vocês sabem que se tem algo que dentro da companhia de Daniel, a gente tem esse foco, é de tentar cuidar o mais próximo possível. É óbvio que à medida que as coisas vão crescendo e se estendendo, talvez eu e o João a gente não consiga cuidar no detalhe de cada um. Mas o nosso objetivo é sempre manter as portas abertas para que vocês nos procurem, para que vocês venham até nós. E eu acredito, e claro que vocês podem depois reclamar, mas normalmente aqueles que nos acessam têm o feedback, têm um retorno, né? A gente busca de alguma forma estar presente e responder à necessidade de vocês. E hoje nós temos uma pessoa que alguns dias, algumas semanas tomou essa decisão. Ela estava viajando e aí como a Aline tinha decidido também se batizar, eu falei assim, não, então a gente vai ter um dia especial para fazer tudo isso. Então aguenta aí porque eu quero estar junto, até porque eu estava viajando essas 2 semanas anteriores. E hoje nós queremos receber, eu vou destacar aqui ela, porque daí quem tá aqui vai conseguir ver, entendeu? Eu vou mudar a telinha aqui, só um pouquinho, acho que fica, né, João? Eu queria que vocês, aqui vai dar pro, não, Baixa, sobra um pouquinho. Aqui. Eu queria que vocês dessem um oi assim. E se vocês falarem bem alto, ela vai ouvir. Seja bem-vinda, Fabiana. Então, a Fabi está aqui, queridos. Deixa eu só abrir a nossa câmera aqui. Vocês que entraram vai ter que mutar o microfone. Então, nós estamos aqui, tá, Fabi? Ó, também. A câmera tá lá, mas eu acho que ela tá muito longe. Então, a gente prefere ainda ficar aqui no celular. Não sei se você tá conseguindo ver a gente, Fabi. Ó, eu e o João, nós estamos aqui no celular,
tá? Nós queremos sim te dar as boas-vindas, a gente quer orar com você, e eu acho que a gente consegue ouvir a Fabi também, né? Se liberar o áudio aí. A tecnologia vai melhorar. Vai ficar bom, gente. Vai ficar bom. Deixa eu só falar algumas palavras enquanto o pessoal está ajustando aqui para ver se a gente consegue ouvir. A Fabi tomou uma decisão que é a decisão que eu costumo dizer para todos, né? Que é quando o filho escolhe o pai, ou os pais, né? No caso. Então, a Fabi, só para vocês entenderem um pouquinho, a Fabi faz parte de uma semeadura nossa. A maioria de vocês sabe que no ano passado, e principalmente a Ritinha, fez parte disso, como é que é o nome dela lá da Itália? Me fugiu o nome. A Áudria e o Marco também. No ano passado, 2023, acho que foi, não foi nem 2024, foi 2024, né? 2024 nós fomos visitar a Ritinha, né, como na nossa missão para visitar nossos discípulos. Aí a gente teve um evento lá com as mulheres e consequentemente a gente teve a oportunidade pela Áudria de ir para a Itália. E na Itália, a gente conheceu a região norte da Itália por conta deles, que eles moravam na região norte da Itália. E no último dia, antes de vir embora, eu falei para a Flávia, vamos fazer uma semente? Vamos visitar a Suíça. E vamos colocar ali os nossos pés na Suíça e pedir para que Deus possa trazer um representante da Suíça. E assim o fizemos. Pegamos o trem e fomos até Lugano. E fomos só fazer uma refeição, um bate e volta. Só fomos de trem e voltamos de trem. E fomos ali, e ali a gente orou. E pedimos para que Deus pudesse trazer um representante da Suíça. E aí está a Fabiana, vindo agora, né, um ano depois, pouco menos de um ano até depois, Deus tocou no coração dela. Então, Fabiana, você precisa entender que você faz parte do projeto de Deus para a Companhia de Daniel. De que você foi resposta de oração, você já é resposta de oração, você já é resposta de uma semeadura que nós fizemos no ano passado. Amém? Seja muito bem-vinda. Amém, queridos. Eu não sei se a Fabi consegue falar, se vocês vão conseguir ouvir. Já abriu? Já? Fabi, a gente queria te ouvir um pouquinho, vamos ver se o pessoal aqui vai conseguir te ouvir. Bom, primeiro quero agradecer por estar Espera aqui só com um vocês. pouquinho. Tá. Espera só um pouquinho. Pode falar, vamos ver. Estão me ouvindo? Sim? Ok. Estou bem emocionada. Vai ser meio difícil falar o que eu gostaria de falar, mas eu só quero agradecer a vocês por estarem me recebendo hoje. Vocês sabem o quanto vocês foram importantes na minha vida durante esses últimos meses. E eu realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como eu já te falei, Flávia, eu te admirava desde a época do IGT. E agora estar perto de você aqui é realmente incrível, João. É o que eu já até escrevi uma vez no Instagram. Minha gratidão a você vai ser eterna. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Eu espero corresponder às expectativas de vocês. Amém, amém, amém. Glórias a Deus. Fabi, a gente já conversou, né? Mas se tem algo que a gente sempre gosta de deixar aqui, fortalecer, né, dentro da decisão que um filho espiritual toma, é que, primeiro, você não se torna membro da Companhia de Daniel. Você é uma filha que se torna parte de uma família. Porque eu e o João, nós não temos membros. A Companhia de Daniel não tem membros. A Companhia de Daniel é uma companhia de discípulos, ou seja, de homens e mulheres que escolhem caminhar debaixo de uma visão que Deus nos entregou e que por conta disso se torna um filho espiritual. E a paternidade espiritual, ela não é um contrato. A paternidade espiritual, ela é uma aliança, porque contratos podem ser quebrados. Alianças não podem ser quebradas. Amém? Então, o que nós queremos dizer para você é que da nossa parte, você tem o nosso compromisso
de que a partir de hoje nós estamos fazendo uma aliança com você, uma aliança com a sua família. A partir de hoje, a sua família, o seu esposo, os seus filhos estarão debaixo das nossas orações. E quiçá, em muito breve, nós estaremos aí junto com vocês, para orar junto com a sua família, para abençoar a sua família e tudo aquilo que Deus tem através da vida de vocês aí nessa nação que Deus plantou vocês. Amém? Então nós queremos orar agora com você, recebendo você oficialmente como nossa filha espiritual, como nossa discípula e declarando que a partir de agora você não caminha mais sozinha nessa terra. Você faz parte de uma família espiritual que estará te dando apoio, que estará intercedendo por você e que as suas guerras, as suas batalhas você não trava mais sozinha a partir de agora. Você tem uma companhia de homens e mulheres, de profetas, apóstolos, pastores aqui orando, intercedendo e te apoiando. Amém? Amém. Vamos orar? Estenda as mãos. Estenda as mãos agora aqui todos para Fabiana. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar no seu altar a vida da Fabiana e de toda a sua família. Senhor, essa decisão que ela teve, ó Pai amado, de caminhar conosco e nos escolheu como pais espirituais dela, Pai. Nós agora a recebemos oficialmente, ó Pai, como filha espiritual, ó Pai amado, e que o guarda-chuva da companhia de Daniel possa ser estendido até a família dela, até a casa dela, Pai amado, em nome de Jesus. Nós agora declaramos sobre ela, Pai amado, toda a unção, todo o poder e toda a autoridade, ó Pai amado, que ela tem para conquistar territórios. Pai, em nome de Jesus, que através dessa semente, ó Pai amado, que se chama Fabiana, ali na Suíça, ó Pai amado, possa germinar e possa frutificar, ó Pai amado, muitos frutos, muitas almas para o Senhor Jesus serão alcançadas através da vida dela, ó Pai amado. Nós declaramos neste momento, ó Pai amado, que a Suíça é do Senhor Jesus, ó Pai, e que em nome de Jesus nós possamos viver, para poder ver, ó Pai amado, a Suíça colocando seus joelhos no chão, ó Pai amado, e adorando ao Senhor Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos pela vida da Fabiana, e desde agora, ó Pai amado, colocamos o manto de proteção sobre ela, Deus. Que anjos especiais de proteção cubram a vida dela agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, seja bem-vindo, uma salva de palmas para ela. Seja bem-vinda, Fabi. Oficialmente agora parte da família da Companhia de Daniel. Obrigada. Deus abençoe, Fabi. Amém. Obrigada. Amém. Agora, queridos, vocês vão ficar só com o João, tá bom? Amém. Deixa eu colocar aqui para carregar, porque o meu computador é daquele tipo que ele acaba com a bateria em... Vai lá falar com a câmera. Deixa eu conversar com a câmera, tecnologia, entendeu? Igual ela o Cláudio não aceita falou. com qualquer um. Pegou? Pegou. Vamos ver se ela me segue agora. Não, eu destravei. Aí, agora sim. Aí, pronto. Vocês estão me vendo aqui, né? Aqui de lado. Eu vou desligar minha câmera aqui, porque senão vocês vão ficar vendo só minha barriga. Aqui acho que é melhor, que eu converso com vocês por aqui, tá bom? Bom, queridos, Deus entregou para mim uma palavra para hoje, que eu quero entregar para vocês, que eu quero trazer com um pouco mais de entendimento. Então, ok, estão me vendo? Tudo bem? A câmera parece que parou de me seguir. Parou. Vamos lá. A tecnologia está aqui, voltou. Deixa eu ver se ela está voltando. Não. Então, vamos lá. Ótimo. Agora parece que sim. Então, ok. Então, estou aqui com vocês. E, queridos, veja só. O que Deus trouxe para mim? Hoje eu vou dar um testemunho para vocês. Eu acho que é importante a Companhia de Daniel entender o rio que nós estamos vivendo a partir desse momento. Eu falei para vocês que haveria um tempo de mudança de chave, de mudança de estação. E esse tempo de mudança de estação ficou muito claro para mim que parte de um espírito, que é o espírito de reconciliação.
E além desse espírito de reconciliação, por que isso? Porque vem através do espírito de reconciliação uma bênção, que é a bênção da reconciliação. E muitos de nós não entendemos muito bem o que significa esse espírito de reconciliação e até mesmo essa bênção de reconciliação. Acreditam muitas vezes que basta eu orar ou basta eu continuar levando a minha vida que as coisas acontecerão. E nem sempre é assim que funciona. Nem sempre é... Hã? Agora vocês estão me ouvindo? Acho que a hora que você desligou, o outro, ele acabou desligando. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me deixa saber? Ok? Ok. Então, continuando aqui, nem sempre nós entendemos e às vezes a gente tem dificuldade para compreender que esse espírito de reconciliação traz conosco, traz para nós algumas bênçãos. E muitas vezes estão ligadas algumas bênçãos sobre nossa vida e a gente não compreende que está ligado a uma reconciliação porque estamos levando alguém no coração ou até mesmo Deus pode estar no nosso coração impedindo que nós recebamos algumas bênçãos. Então hoje eu quero compartilhar com vocês algo sobre isso porque é necessário que a gente entenda que nós não podemos manter ninguém ou alguém, até mesmo Deus, no nosso coração, com nem que seja uma pontinha de amargura. Porque a palavra de Deus fala que quando a gente se sente ofendido, ou quando a gente se sente até mesmo injustiçado, ou algo assim, nós podemos ficar chateados e magoados. O problema está em quando nós deixamos essa mágoa descer para o nosso coração. Porque a palavra de Deus é bem clara, que fala que nós não podemos deixar o nosso coração amargurado, que a amargura desça. Em alguns momentos você vai entender na Bíblia que fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Em outros locais está escrito assim, antes que o sol se ponha sobre a sua ira, você deve se reconciliar. Então, através desse versículo, eu e Flávia, nós temos um combinado em casa. A gente pode até dormir brigado, mas não pode acordar brigado, entendeu? Então, ou seja, a gente tem esse... Aí ela está ali já, a gente não dorme brigado, claro que não, a gente não dorme brigado, mas a gente não pode passar de 12 horas, entendeu? De estar ali de bico. Por quê? Porque existe um sol se pondo e um sol nascendo, e dentro da palavra de Deus, ela deixa claro para a gente que nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, mas a gente pode se irar? Sim ou não? Sim. A palavra de Deus deixa claro que nós podemos nos irar, só que a diferença da ira entre o pecado está exatamente neste ponto que é a amargura. É quando a gente deixa que aquele sentimento que está em nós, que gerou essa ira, desça para o nosso coração. E às vezes você pode dizer assim, mas eu não estou irado com a pessoa, eu só não quero ver ela, entendeu? Então, ou seja, a hora que você fala, não estou irado, mas só não quero ver, está pronto, está resolvido, está acabado, está ali, desceu para o coração. Então é nesse ponto, nesse pequeno detalhe que Deus mostrou muito para mim, que as coisas acabaram mudando um pouco mais na minha vida, depois que eu entendi melhor esse espírito de reconciliação. Veja só, acompanhe comigo a Bíblia, abra sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, dos versos 18 até o 20. Qual água que eu posso beber aqui? Essa ou essa? Essa não. Essa aqui já tem 3 minutos. Essa de trás. Tem 3 copos de água aqui, gente, e aí eu fiquei nessa confusão. Qual que eu posso beber? Então veja só, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 18 até o verso 20. Veja só, está escrito assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, esse texto, ele é muito poderoso, porque veja só, por que Paulo falou que Deus, olha só, ele falou, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Então, ou seja, aqui Paulo está reafirmando e afirmando que Deus
se reconciliou conosco, porque havia, até mesmo no coração de Deus, um momento em que ele se desconectou da humanidade. E quando foi isso? Quando a gente vai ver a palavra de Deus, Paulo aqui ele estava se referindo a quando o povo saiu do Egito, e a quando eles não só blasfemaram, mas eles também eles acusaram e até mesmo tentaram. A palavra de Deus fala que ele foi tentado 10 vezes. Deus foi tentado 10 vezes pelo povo quando saiu do Egito. Então, nessa trajetória, foi nas águas de Meribá, foram sobre as codornizes, foram várias tentações que o povo reclamou de Deus, ou reclamou para Deus, da situação que estava vivendo. Então, naquele momento, quando Moisés leva o povo para o Egito, para a terra prometida, tira o povo do Egito, e eles chegam até a terra prometida, depois do relatório dos espias, que foram até lá e disseram que não teria condição, porque lá tinha gigantes, Deus dá um comando para Moisés e fala: vou destruir esse povo. Ali Deus se desconecta com o povo e fala: eu não tenho mais nada com esse povo, porque eles não me honram. Então ali Deus falou que iria destruir o povo. Moisés então, com a sua sabedoria humana, mas ele com muita sabedoria, ele convence a Deus para que ele continue com o povo. Então Deus deu um outro comando e falou: então tá, eu vou fazer isso, mas tem um porém, isso tem consequência. Qual é a consequência? Para cada dia que o povo ficou lá espiando a terra, que foram 40 dias, ele deu 1 ano de pena no deserto. Então por isso eles viveram 40 anos no deserto, porque Deus então disse que haveria uma pena. Sempre há uma consequência sobre os nossos erros, sempre há uma consequência sobre os nossos pecados, sobre aquilo que a gente acha que está certo. O povo achava que estava certo, estava fazendo tudo bem, eles só queriam realmente ter a convicção de que não daria para poder conquistar a terra, mas Deus tinha dado um comando: vem, a terra é de vocês, eu vou dar a terra para vocês. Só 2 pessoas acreditaram, e foram as únicas 2 pessoas que entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Só que por que eu tive que falar isso aí? É uma contextualização para você poder entender que quando Jesus volta, Deus então se reconcilia com o povo. O retorno, quando ele entrega Jesus como seu único filho, né, para salvar a humanidade, é a reconciliação total de Deus com o povo, conosco. Então ele traz de volta toda a conciliação, tudo aquilo, e a palavra aqui fala, porque ele trouxe o quê? Por meio de Cristo, ele nos deu o ministério de reconciliação, que é o quê? É nós podermos falar sobre a reconciliação com todos. O que eu estou exercendo aqui é um ministério de reconciliação para poder levar essa palavra para muitas pessoas compreenderem que quanto mais nós nos demos a reconciliação, melhor é para nós. Então, quanto menos você levar alguém no seu coração com mágoa, com amargura, com qualquer coisa, mesmo que seja uma pontinha qualquer, você vai ser, quanto menos isso acontecer, você vai ser mais abençoado. Então, é o inverso. Quanto mais eu tenho, na verdade é proporcional, né? Quanto mais pessoas eu carrego no meu coração, mais difícil é para você poder ter as bênçãos do Senhor. Entendeu? Então, esse é o ponto que você precisa compreender. Então, Deus aqui, ele fala muito sobre isso, porque quando a gente passa do limite dessa parte da amargura, a gente acaba fazendo o quê? Há rupturas. Então, rupturas de relacionamento estão ligadas a essa amargura. Então, é aquilo que eu falei no começo, né? Não, eu não tenho nada contra aquela pessoa, só não quero ver ela. Então, aí há uma ruptura nisso. Há realmente uma separação entre pessoas. E essa separação, esse afastamento das pessoas, é onde Deus não pode fazer nada, porque você entra numa legalidade do inimigo. Porque quando o inimigo entra lá no como é que fala? O juiz lá, quando vai lá para o juiz? No tribunal. Quando ele vai lá no tribunal do céu, o inimigo chega lá e fala para Deus: ó, tem essa pessoa aqui que está no coração dessa pessoa. Acho que eu destravei a câmera agora, tá vendo? Eu só mostrei a palma da mão e ela parou de me seguir, tá vendo? Aí, agora sim, foi. Então, o tribunal, quando o inimigo entra no tribunal do céu, ele conhece o seu coração, sabe que há uma amargura e ele chega para Deus e fala: ó, tá aqui,
ela tem alguém no coração. Não dá para você mandar esse anjo para levar essa bênção que ela está pedindo. Não pode chegar até lá. E Deus, por ser justo, ele não tem como fazer aquilo acontecer. Vamos ler mais um versículo para você poder compreender um pouquinho mais sobre isso. Romanos, capítulo 2, verso 5. Romanos, capítulo 2, verso 5. Diz assim, ó: mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que está querendo dizer aqui? Reforçando que esse ponto que nós falamos sobre a amargura está relacionado totalmente à dureza de coração. Existe um texto ainda na Bíblia que fala que Moisés, quando ele estava com o povo no Egito, uma das leis, ele autorizou o homem a divorciar-se de sua mulher. Por quê? Por causa da dureza do coração dos homens. Por causa da dureza do coração dos homens, naquele tempo, Moisés autorizava que houvesse divórcio. Então, ou seja, hoje em dia, eu posso afirmar para vocês que um divórcio, uma separação, um afastamento só acontece pela dureza do coração. Quando há a dureza do coração das pessoas, entre as pessoas, o divórcio acontece. Ah, mas a gente é incompatível. Os cambal que é incompatível, entendeu? Essa incompatibilidade está na dureza do seu coração, aquela coisa do coração piludo que eu falo, sabe? Então, ou seja, compra um presto-barba de coração, faz uma depilação a laser no coração, tira os pelos, as cracas, e vai continuar se relacionando com aquele que você escolheu, aquela que você escolheu para a sua vida. Então, ou seja, nós precisamos compreender que a dureza de coração é o que faz a gente se afastar das pessoas. E essa dureza de coração vai até o trono do Senhor, vai até o tribunal do Senhor. E o Satanás sabe que você tem a dureza no coração, sabe que você carrega aquela pessoa. E quando ele sabe, ele te acusa. Porque ele é o acusador, é o papel dele. O papel do inimigo é ser o acusador. O problema é que quando você está no tribunal, dependendo do teu coração, Deus fala: parou, esse aí não. Pode acusar o quanto você quiser, mas esse aqui, essa mulher aqui, não. Porque essa mulher aqui, ela é minha serva, ela não tem ninguém no coração, ela não faz isso, ela não peca, ela... Acabou. Aí o inimigo não tem mais ação contra você. Porém, às vezes a gente não sabe por que as coisas não acontecem. Entende? Então a gente acredita muitas vezes que a gente não é duro com os outros, mas muitas vezes nós acabamos sendo duros e a gente tem alguns problemas com isso. Quais são os problemas que a gente tem? Eu quero mostrar para vocês. Tem alguns problemas que nós que podem acontecer conosco quando estamos, e essas são algumas evidências, eu quero dizer, que você pode sentir para poder saber se você tem ou não um pouquinho de amargura no coração e dureza de coração. Veja só. Um dos problemas, afastamento espiritual. A pessoa esfria na fé. O fato de esfriar na fé, muitas vezes está relacionado com a dureza de coração. Por quê? Porque você pode estar com algum problema com Deus. Entende? Muitas vezes a gente acredita, e tem muitas pessoas que acabam confundindo homem com Deus. E muitas pessoas se afastam da igreja porque tiveram um problema com um homem, o líder da igreja. E quando se afasta da igreja, se afasta de Deus também. E não entende que há uma diferença muito grande entre o homem e entre Deus. E o ponto é que quando nós nos afastamos de Deus por conta de um homem ou de uma mulher, a gente acaba tendo frieza espiritual. E esse afastamento espiritual causa a frieza e nós acabamos tendo dificuldade de nos relacionar com Deus. Essa é uma das evidências, esse é um dos problemas. O segundo problema que pode acontecer é a resistência à verdade. Nos tornamos, muitas vezes, resistente à verdade que acontece. Às vezes a gente é questionado sobre algo e neste questionamento, onde a verdade é aberta para nós, a gente fala assim: não, peraí, não aceito isso. Tudo bem, tá certo, mas eu não concordo. Ah, mas se eu não concordar, pouco faz, a verdade é verdade. Você vai concordar ou deixar de concordar, pouco importa, porque aí mostra realmente a dureza do seu coração. Quando você é duro,
dura para poder aceitar uma verdade é porque o seu coração está endurecido. Entende? Aí você acha que a sua verdade é melhor do que a verdade absoluta. Então, esse é um ponto que é uma evidência que mostra para a gente que esse problema pode estar acontecendo na sua vida. Ok? Então, o terceiro ponto é a vida sem sensibilidade. Quando você acha que não precisa ser sensível, quando você acha que não precisa ter sentimentos, que basta apenas você continuar vivendo, que as pessoas já sabem que você as ama, que as pessoas já sabem que você gosta delas, que as pessoas já sabem que você está, de alguma maneira, está ali, está tudo bem. Não, mas nem sempre está tudo bem. Então, quando há uma vida sem sensibilidade, acontece muitas vezes de você estar com o seu coração endurecido e você nem presta atenção, nem se identifica e nem sabe que isso pode estar acontecendo. Vai tocando. E quando vai tocando, acontece verdadeiramente do inimigo te impedir de receber bênçãos. E aí vem consequências. Aí sim eu quero que você entenda as consequências, porque isso pode estar, essas consequências elas estão ligadas a algumas atitudes, alguns comportamentos que nós podemos estar tendo hoje, e neste comportamento mostra para você que talvez o seu coração esteja endurecido. Faça uma autoavaliação enquanto eu vou falar as palavras aqui. Quero que você observe todas elas. Eu não vou explicar todas as palavras, mas eu vou citar todas essas palavras para você compreender e refletir se, sim, uma dessas palavras está acontecendo comigo. Eu estou tendo esse tipo de comportamento. Se sim, muito provavelmente o teu coração hoje está endurecido. E provavelmente há uma ponta de amargura no seu coração que você está carregando algo ou alguém que precisa hoje de uma atitude. E essa atitude nós vamos falar mais para o final. Veja só. Primeira palavra, obstinação. Se você sente que o seu coração está obstinado, se você tem uma obstinação, cuide com isso. Segunda palavra, presunção. Terceira palavra, arrogância. Quarta palavra, amargura. Quinta palavra, desconfiança. Sexta palavra, desmotivação. Sétima palavra, incredulidade. Analise e avalie o seu coração. Alguma dessas palavras, quando foi falada, tocou no seu coração? É tempo de você, primeiramente, se arrepender de ter esse sentimento. O arrependimento é a grande solução para a maioria dos nossos problemas. Arrependimento genuíno. Agora, o que acontece é que muitas vezes a gente sabe que precisa se arrepender e faz uma oração de arrependimento fajuta, que é só pro forma. Essa oração pro forma não vai chegar no trono do Senhor. A partir do momento que você realmente compreende e entende que isso está te atrapalhando, está impedindo você de prosperar, se alguma dessas palavras realmente marcou e tocou no seu coração, se arrependa desse sentimento hoje, agora, neste momento. E se alguém, se Deus trouxe no seu coração uma pessoa que está ainda no seu coração, é a segunda parte que você vai precisar, neste momento, liberar perdão para ela. A liberação de perdão, ela é poderosíssima. E eu quero contar um testemunho para vocês. Vocês vão entender o que isso teve a ver com a minha vida, com a nossa vida e com tudo que nós vivemos. Veja só. Em 2023, eu aceitei um desafio para trabalhar numa empresa multinacional. Profissionalmente, agora eu vou falar. Meu testemunho é profissional. E nesse 2023, eu trabalhei com essa empresa de maneira como parceria, como contratado PJ, e levou um ano esse trabalho, e em julho de 2024, eu fui desligado dessa empresa. E pelo contrato que nós tínhamos ali, a empresa só tinha que continuar comigo durante 5 dias. A demissão foi dada, 5 dias depois, contrato cancelado totalmente. Eles só tinham responsabilidade comigo 5 dias. E assim aconteceu. E a pessoa que me contratou foi a mesma pessoa que me demitiu. Um amigo. Uma pessoa que eu tenho amizade há muitos anos. Então, o que aconteceu? Durante esse período, eu percebi que óbvio que eu fiquei triste, entendeu? É óbvio que eu fiquei entristecido. É óbvio que eu fiquei chateado. É óbvio que eu fiquei
amargurado. Porque, na minha concepção, um amigo não podia e não deveria ter feito isso comigo, porque eu não faria dessa mesma forma com ele. E esse é o ponto. Entra, então, a injustiça, o sentimento de injustiça. Porque você acha assim, eu jamais faria assim com ele. Eu jamais faria assim com ela. Eu jamais me posicionaria dessa forma. Como ele teve coragem de fazer isso comigo? E eu quero falar para você que muitas vezes você pode estar tendo esse mesmo sentimento hoje. Cuide disso. Porque às vezes você nem presta atenção, mas a amargura já tomou conta do seu coração. Às vezes você nem se atém aos pequenos detalhes e você já está com o coração amargurado. Alguém já está ali tomando conta de você. Então veja só, eu entendi naquele momento que era realmente um tempo que eu precisava me reconectar com Deus. E assim eu fiz. Desde agosto, então, me reconectei com Deus e fiquei buscando realmente um novo trabalho, porque Deus falou para mim, o agro é o seu lugar. Então eu comecei a buscar um novo trabalho e comecei a fazer muitas entrevistas, e eu falo para vocês que eu acho que eu parei de contar no quinto não que eu levei, tá? Mas eu acho que eu levei uns 20 não. Fazendo entrevista foi talvez mais de 20 empresas que me disseram não. Eu fiz mais de 20 entrevistas. E não, e não, e não, 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 não. Por vários motivos. Ou porque eu era super dimensionado para a área, ou porque era subdimensionado para a vaga. E assim foi. Não, não, e não, e não, e não. Tá tudo bem. E eu segui. Entende? Aí chegou uma empresa indiana não, perdão, da Indonésia, de fertilizantes, e o negócio começou a evoluir. E começou a evoluir, só que ainda estava naquele processo. Então foram quase 3 meses, né, conversando com essa empresa. Só que chegou um belo dia, a Flávia virou para mim e falou assim, daquele jeito, meu amor, foi assim mesmo, meu amor, você não acha que você podia mandar uma mensagem para aquele seu amigo, agradecendo para ele, dizendo para ele que, né, ela falou para mim assim, só para eu agradecer ele por conta da oportunidade que ele me deu. E eu falei, tá, aí do meu jeitinho, eu fiquei assim, tá, tudo bem, vou fazer. Só que eu não fiz na hora que ela falou. E aí passou alguns dias, e eu fiquei pensando, né? Falei, tá certo, ela tá certa, né? Mas eu entendi que era a voz de Deus, através dela, falando comigo. E quando chegou num domingo, ela me perguntou de novo, você mandou mensagem para fulano? Eu falei, não, ainda não. Ela falou assim, mas por que você não vai mandar? Eu falei, não, por nada, eu vou mandar agora. Aí peguei o telefone, peguei o Presto Barba, depilei meu coração, tirei os pelos que estavam ali e mandei a mensagem para ele. Lembrando que era o meu amigo, que tinha me contratado e que tinha me demitido, certo? E que eu estava magoado com ele, sim. Eu percebi que estava magoado com ele depois de tudo que aconteceu e depois do que vocês vão ver que aconteceu. Aí eu mandei a mensagem para ele, e só que a minha mensagem ela foi mais profunda, porque eu fiz do meu coração. Eu pedi perdão para ele se caso eu tivesse, né, decepcionado ele em algum momento. Eu falei para ele que ele era um cara muito importante, que a gente era amigo, que a gente já era amigo há mais de 20 anos, e que eu considerava muito ele e tal. Fiz uma mensagem bem bacana mesmo, e agradeci ele pela oportunidade dele ter me permitido voltar. Porque o que ele fez? Olha para você ver se isso não é amigo. Eu estava fora do mercado há 3 anos. 3 anos e meio fora do mercado. E ele acreditou em mim e falou, João, vou te colocar numa oportunidade, entendeu? E me trouxe uma oportunidade de diretoria nacional. Então, ou seja, é amizade ou não é? É, claro que é. Ele fez algo muito importante para mim naquele momento, que é me colocar de volta no mercado depois de 3 anos e meio fora. E aí, eu mandei a mensagem, ele respondeu na hora, assim, para mim, logo depois de alguns minutos ainda, ele falou, mandou um áudio, falou, ele me chama de John. John, cara, sabe que você mora no meu coração, você é um cara, né, espetacular, nada mudou e não sei o quê, pá, pá. E falou, mandou uma mensagem muito bonita. Passou. Quando foi na segunda-feira, à noite, eu recebo uma outra mensagem dele. E aí eu fiquei, poxa, mas o que será que é? Só que aí ele me manda uma mensagem assim, cara, eu preciso te falar uma coisa importante.
Só que eu quero contextualizar um pouquinho antes. Ele estava num evento que é um evento de fertilizantes internacional. E dessa vez esse evento foi no Brasil, foi no Rio de Janeiro. E todas as vezes é fora do Brasil, às vezes é nos Estados Unidos, Europa, em algum lugar, mas desse ano foi no Brasil. E aí ele falou assim, ele contou para mim, cara, John, hoje eu estava aqui, segunda-feira, no nome do evento, que eu não vou me lembrar, e aí tinha um amigo meu que trabalhava na outra empresa multinacional, ele falou assim, cara, eu quero te apresentar uma pessoa. E aí ele falou assim, ó, esse aqui é fulano. Sabe quem era o fulano? O diretor que estava me contratando nessa nova empresa da Indonésia. E aí, quando esse diretor chegou até ele, ele falou assim, ah, Fertinagro? Cara, eu tô entrevistando um cara da Fertinagro, João Cobal. Na hora ele despertou e falou assim, ah, o João Cobal, meu amigo. Isso, ele é assim, ele é assim, ele é assim, é um cara top, é um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois ele ligou para mim e falou assim, João, Deus gosta muito de você. O André falando para mim, porque se eu não tivesse recebido a sua mensagem, ele falou com essas palavras, se eu não tivesse recebido a sua mensagem ontem, talvez eu não teria falado com ele da mesma forma como eu falei. Eu nunca iria te prejudicar, mas eu jamais teria falado com essa mesma forma como eu falei. Ele falou desse jeito para mim. Ele falou, Deus gosta muito de você. E aí ele falou, falei bem de você para esse cara, falei muito bem. Um dia depois, eu tô dando risada assim, porque a Flávia tá me zoando, entendeu? Porque sim, foi por causa dela que eu fiz esse movimento. E aí, neste movimento, no domingo, eu entendi que ali sim eu tinha liberado esse meu amigo do meu coração, verdadeiramente. E eu me arrependi, eu pedi perdão, eu realmente me reconectei com ele de uma forma sobrenatural, vamos dizer assim. E assim, eu não tinha raiva dele, eu não tinha ódio dele, entendeu? Eu só não queria vê-lo. Vocês entendem? Eu só não queria ver ele, entendeu? Assim, acho que, ou seja, era só uma pontinha, era só uma peguinha, desse tamaniquinho assim, mas o suficiente para impedir que as bênçãos chegassem. E aconteceu que depois disso eu liguei para esse diretor e falei com ele, falei, como é que está o processo e tal, porque o processo foi diferente com essa empresa. Foi também PJ, e eu sou o primeiro PJ da empresa. Todos os outros são CLTistas. Ele não pode contratar PJ. Então, ou seja, ele falou, João, por mim está tudo certo. Agora é só o jurídico bater o martelo e fazer o contrato com você. Mas ele falou, olha, eu conheci um cara chamado tal, e ele falou muito bem de você. Te vendeu muito bem, e por mim está tudo certo. Ele falou desse jeito. Ou seja, para mim ficou mais do que evidente que a reconciliação que eu fiz com o outro colega serviu de liberdade, foi libertador. Porque aí o anjo que estava descendo com a bênção, impedido de chegar por causa do meu coração endurecido, não teve mais impedimento. E aí, com isso, eu acabei fechando com essa empresa. E hoje, que eu estou dizendo para vocês, a minha luta, a minha prova terminou. Eu estou contratado por uma empresa e estou, de fato, de volta ao mercado. Então, desde então, Deus veio falando comigo que isso era algo que estava verdadeiramente impedindo as bênçãos de chegar. E por que eu estou fazendo esse testemunho para vocês? Para vocês poderem compreender que, além de um líder espiritual que está aqui, eu tenho a minha vulnerabilidade também de ser humano, como todos vocês, de cometer os mesmos erros que todos vocês podem cometer. E eu acho muito importante que nós possamos ter uma relação de entender que eu não sou Deus e não sou perfeito. Eu não sou estou longe de ser perfeito como Deus gostaria que a gente fosse. Mas o ponto é, quanto menos no meu coração eu levar alguém e quanto menos no meu coração eu deixar que a amargura e a dureza do meu coração se mantenha, naturalmente as bênçãos vão acontecer. E não é só bênção,
Se eu quero poder como eu quero, eu não posso, de forma alguma, permitir que uma coisinha de nada me impeça de fazer a obra do Senhor. Então, às vezes, você está querendo, né, realmente buscar mais intimidade com Deus e não está conseguindo porque tem uma amargura no seu coração. Tem um impedimento que leva essa bênção do poder chegar até você porque você está amargurado ou amargurada. Então, entenda isso, que hoje é uma oportunidade para você, de fato, liberar perdão para as pessoas, liberar realmente o seu coração dessa amargura e poder ser livre, e poder verdadeiramente crescer de acordo com o que Deus quer que você faça. Jesus deixou claro quando esteve aqui na Terra. Ele falou, se nós crermos, faremos coisas maiores do que Ele. Isso é poder. Existe uma condição de crer, mas independente só da crença, de você crer, de acreditar, você precisa estar puro. Coração puro. Coração genuinamente puro, para poder, de fato, conseguir ter acesso a tudo, a liberação de tudo. Você não pode impedir, porque você que impede. É isso que você tem que entender. Não é Deus que não te entrega, é você que está impedindo que Deus te entregue. Porque Deus está lá no trono dele. Ele manda o anjo para você. E no meio do caminho tem um impedimento. Por quê? Porque o inimigo que está lá, ele manda um demônio, porque foi lá no tribunal, Satanás entra no tribunal e fala, ó, ele tem um negócio aqui, ó, não tem como você abençoar ele. E Deus fala, então tá, então não posso. Então ele manda, o Satanás manda o seu demônio, né, que ele manda um fiel escudeiro dele, ir lá e impedir o anjo de chegar. A gente tem base bíblica para falar isso. A gente vê, Daniel fez isso, ele jejuou 21 dias, pediu para que o anjo Gabriel viesse para poder tirar o quê? Tirar o anjo que estava impedindo de chegar, o anjo que era um demônio. Então, nós precisamos compreender isso, que o reino dos céus, ele é muito mais real do que a gente pode imaginar. Então, eu quero que você compreenda que nós impedimos isso. Abre só a sua Bíblia lá no livro de Salmo, no capítulo 95, no verso 8, para você poder entender o que Deus deixa claro, desde sempre, que nós não podemos endurecer o nosso coração. Só a primeira parte está escrito assim claramente, ó, não endureçais os vossos corações. Tem mais uma parte do trecho, mas só esse pequeno trecho aí é um comando que o rei Davi entregou para nós através dos Salmos, dando um comando isso é um comando imperativo. Quando está no imperativo, é para de fato você obedecer. Você não tem uma outra opção. Não é se por um acaso você... Não. É imperativo. Não endureçais o vosso coração. Ponto. Você só precisa obedecer. É só dizer sim, tudo bem. Então, eu quero convidar vocês para que vocês se permitam viver o espírito de reconciliação. O espírito de reconciliação, ele traz para nós um processo de restauração de relacionamentos e a busca de uma harmonia com Deus. Então, veja só, são 2 pontos. Eu falei para vocês que são 2 pontos e eu vou falar 2 pessoas, vocês vão me entender. Primeira pessoa, Deus. Segunda pessoa, os homens. São 2 pontos 2 pessoas que a gente precisa se reconciliar. A reconciliação com Deus, ela faz parte de um processo onde nós precisamos liberar perdão para Deus, perdoar Deus. Porque, veja só, às vezes nós nos afastamos de Deus por normalmente 2 motivos principais. O primeiro motivo é porque a gente teve decepção com algum homem na parte espiritual e a gente confundiu isso e acha que a culpa é de Deus. O segundo motivo principal é quando a gente acaba tendo dificuldade com o nosso pai terreno. Quando a gente tem um relacionamento ruim com o pai mesmo biológico, a gente tem dificuldade de aceitar Deus como pai. Então, nesses 2 pontos que tem, é quando nós realmente nos afastamos de Deus e acabamos culpando Deus pelos problemas que nós temos. E nessa de culpar a Deus pelos problemas que nós temos, nós nos afastamos dele. E aí a gente se afasta de Deus e a gente quer que as bênçãos cheguem. Mas Deus não, entendeu? Eu só quero as bênçãos. O Deus eu não quero, entendeu? Então, neste ponto é onde você precisa compreender
Como fazer para poder me reconciliar com Deus? Se esse é o seu problema, você precisa entender que existem duas coisas importantes para você poder fazer. Primeira delas, se conectar com o filho. Que se você tem dificuldade com o pai, com o seu irmão mais velho, entre aspas, né? O seu irmão mais velho, que é Jesus, ele pode te ajudar. Porque muitas vezes quem tem irmão sabe disso, né? A gente vai correr por irmão para poder falar com o pai. Quando a gente era criança era assim, né? Dificuldade tremenda de falar com o pai, porque cometeu um deslizezinho. Meu irmão, minha irmã, fala lá com o pai, fala lá com a mãe, entendeu? Dá uma força lá, né? Porque assim, veja bem. Então, Jesus está aí para isso. É para você falar assim, Jesus, meu irmão, vai lá, fala com o pai, eu estou arrependido, né? Eu quero me reconectar com ele, vamos aí, vamos conversar, ver como é que dá. Então é isso que nós temos que fazer. Jesus é o caminho de reconciliação. E um outro ponto fundamental é que você precisa aumentar a sua fé, acreditar mais. E o aumento de fé, a palavra de Deus traz 3 pontos importantes para a gente poder entender. O principal deles é o primeiro. O primeiro é a oração em línguas. Está dentro de todos nós. Orar em línguas não é condicional. Orar em línguas não é só para alguns. O orar em línguas está dentro de todos nós. Aí muitos que não oram em línguas podem dizer assim, mas como que eu não sei orar em línguas? Como que isso pode chegar até mim? É uma ativação. Nasceu com você. E a ativação pode acontecer assim. Normalmente é assim, né? Eu conheço pessoas que tiveram ativação no momento do batismo, né, Aline? O momento do batismo está ativado. Conheço, sem pressão, conheço pessoas que sozinho no quarto, né, enquanto estavam orando, foram ativadas. Nos cultos, no meu caso foi um culto onde eu recebi uma unção e nessa unção ativou, destravou e dali para frente acabou, porque eu tinha uma mente bem quadrada, né? Bem, né? Não vou falar o nome da religião, porque não vale a pena. Mas, assim, é uma mente bem quadradinha, de que não era possível e de que isso não era de Deus. Por quê? Porque a doutrina da religião, a religiosidade, me levou a acreditar nisso. Então, esse é o perigo da religiosidade. Achar que a gente não pode, porque a religião, né, bota a gente Deus num quadradinho, e Deus estando naquele quadradinho, a gente acha que não pode sair de lá. Mas Deus é infinitamente maior do que o que a gente vê ali nos escritos. Então, a listão tá. Eu falei para vocês que são 3, só falei de orar em línguas. Então, para poder aumentar a sua fé, oração em línguas, que é o primeiro ponto que a gente tem, quando a gente fala que aumenta a fé, orar em línguas, ter ousadia e ter intrepidez para falar a palavra de Jesus. Então, é assim porque Paulo pediu para o povo, para a igreja, orar em línguas para ele, por ele, para que ele tenha ousadia e intrepidez para levar a palavra de Deus. Então, se você vai levar a palavra de Deus, você precisa ter ousadia, que muitas vezes as pessoas não vão querer te ouvir, mas você precisa ser ousado para falar, olha, eu conheço um cara que é meu amigo e que esse meu amigo mudou minha vida, se chama Jesus. Entendeu? Então, isso tem que ter ousadia e tem que ter intrepidez para você poder entrar em alguns territórios onde você... Então, pedir para Deus ousadia, intrepidez e orar em línguas é o segredo para você poder realmente se reconciliar com Deus. Quanto mais oração em línguas fizermos, mais fé nós temos, mais próximo de Deus a gente vai se sentir, ok? E aí tem a reconciliação. E de fato, liberar perdão para Deus, porque Deus não é um carrasco. Deus não é não existe no tribunal do céu aquilo que, se você fizer isso, eu vou te dar isso. Se você fizer aquilo, eu vou te dar aquilo. Porque a gente tem que entender que Deus ele é onipotente. E ele que escolhe. O exemplo disso é o ladrão na cruz. Quando ele está na cruz, ele vira e fala assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E ele teve uma vida inteira de pecado, uma vida inteira de transgressão, uma vida inteira de coisas ruins. Ele era um bandido. E ele fala, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Só essa fala mostra para Jesus o arrependimento genuíno, a conexão que ele teve com Deus, e Jesus vira para ele e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ou seja, nós precisamos compreender que cabe a Deus escolher quem entra, quem sai, e quando ele entra, quando sai, mas nós precisamos simplesmente fazer a nossa parte.
e, de fato, nos aproximar de Deus. A segunda pessoa, eu falei para vocês, é a reconciliação com pessoas. Então, é a segunda pessoa. Então, um ponto importante para esse movimento é fazer como aconteceu comigo, é reconhecer o quê? Reconhecer os nossos erros. A gente precisa liberar e libertar a raiva e a tensão que está no nosso coração. Porque, normalmente, o que nos leva a ter um afastamento de uma pessoa é a raiva que nos levou àquele ponto. É aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento, seja qualquer que for o sentimento, muitas vezes ligado à injustiça, mas pode ser outro sentimento. Mas o ponto é que a raiva te levou a ter uma tensão e essa tensão prendeu uma pessoa no seu coração, porque você mesmo fez isso. E aí, esse ponto, quando você se sente magoado, quando você se sente, né, prejudicado, ofendido, é onde, de fato, você leva ele para o coração. E aqui, o que precisa acontecer? O puro processo de perdão. Então, é o perdão genuíno que a gente chama. É quando você libera, de fato, perdão para aquela pessoa. No meu exemplo que eu dei para vocês, vocês conseguiram compreender que o que foi que destravou da minha vida foi, de fato, um perdão genuíno. Foi quando eu verdadeiramente eu compreendi que havia a necessidade de liberar perdão para aquela pessoa. E assim eu fiz. E assim eu fiz o que precisava ser feito, o comando através da Flávia, ok? Então, ou seja, aí a Flávia está me lembrando aqui, para aqueles que ainda não fizeram e não sabem como fazer para pedir perdão, agora eu vou fazer um merchan. Olhem agora para mim, o merchan, entendeu? O merchan, para aqueles que ainda não fizeram a Escola do Ser, que não sabem como liberar perdão, que às vezes até acham que não tem ninguém para liberar perdão, faz a Escola do Ser. Agora em abril tem mais uma turma, faz sua inscrição hoje e agora mesmo toma uma decisão, que você precisa aprender como fazer esse processo de fato e se libertar definitivamente de tudo que está te amarrando para as tuas bênçãos chegarem. Então, presta atenção, tem uma oportunidade aí. Escola do Ser, quando que é? Abril? Em abril, que ela ainda não sabe qual é a data certinha, mas já vou falar para vocês. Você já faz sua inscrição, procura a Karina, e a Karina vai te colocar no grupo para você poder fazer essa próxima escola. Faz parte do processo você compreender e se libertar, porque isso é cura de alma. Cura de alma, você vai ver que lá atrás, no seu passado, pode ser mais perto, mais longe, como infância, até muitas vezes nós vamos até a infância, você vai entender que muitas coisas você trouxe no teu coração e que hoje estão te amarrando para você poder seguir, né, e ser realmente aquilo que Deus planejou para você, ok? Data já tem? 22, anota aí, ó, no caderninho, de 22 a 24 de abril, módulo 1. E o módulo 2, de 5 a 9 de maio. Então, anota no seu caderninho aí, chama a Karina, faz sua inscrição e venha para a próxima turma, porque isso aí vai ser bênção para você, ok? Essa é uma das coisas que nós, como líderes, nós não exigimos, tá? Mas a gente recomenda fortemente que você, a hora que estiver dentro da Companhia Daniel, faça a Escola do Ser. Porque, independente se é homem ou se é mulher, precisa fazer a Escola do Ser. Né? Por quê? Porque nós carregamos dores emocionais em nossas vidas. Eu preciso só que você entenda, desculpa até tomar tempo de vocês sobre isso, mas eu preciso que você compreenda o motivo pelo qual a gente faz a Escola do Ser. Porque isso mudou a minha vida, mudou a vida de Flávia, mudou a vida de todos os nossos discípulos que já passaram por isso. Por quê? Porque a nossa alma, ela traz consigo, a gente traz consigo dores emocionais que muitas vezes foram vividas na nossa primeira infância, do 0 aos 6 anos, e que fazem com que nós hoje tenhamos atitudes e reações baseadas na dor emocional que a criança teve lá atrás. Então, é tempo de você poder ir lá, reconhecer aquilo, reconhecer essa dor e se libertar dela. A gente chama de ressignificar. É você fazer um ressignificado daquela dor e poder liberar perdão para aqueles que te magoaram naquele tempo, que te ofenderam, que te feriram. Mas é uma parte importante para que você possa se libertar de coisas que te amarram. Às vezes você está amarrado aí, que não consegue andar, não consegue evoluir espiritualmente falando, por causa de dores emocionais vividas lá no passado, ok? Então eu te recomendo fazer,
porque isso mudou a minha vida espiritual, mudou a vida espiritual de Flávia e mudou a vida espiritual de todos que fizeram, ok? Amém? Conto com você lá, tá bom? Aí, para a gente poder entender que, só para encerrar sobre você se libertar das pessoas que te ofenderam, para você poder realmente se reconectar com ela, que o espírito de reconciliação ele aconteça, nós precisamos compreender que este caminho que nós temos da humanidade é fundamental que nós tenhamos o processo de reconciliação. Porque na reconciliação é quando nós realmente somos igreja, quando realmente nós exercemos o papel de sermos realmente corpo de Cristo. Nós, como corpo de Cristo, não tem como você ser corpo sem ter a mão. Você não consegue ser corpo completo se você não tiver a cabeça, se você não tiver os pés, entendeu? Então, cada um de nós tem um papel no corpo. E se a gente estiver faltando, desconectado de algum membro, certamente a gente não vai viver. Entendeu? Não existe nenhum corpo que sobreviva sem a cabeça. Exato? Não é? Então, ou seja, se eu tenho uma desconexão com o cabeça, que é Deus, eu tenho um problema, que o meu corpo não vai andar. Vai andar como um zumbi, entende? E quando você anda como um zumbi, é muito perigoso, que daí você leva a sua vida sem ter uma conexão profunda com o Pai, ok? Então, vamos lembrar, só para recordar o que eu falei para vocês no começo, para a gente poder encerrar, ok? Vamos lembrar quem foi o autor genuíno da reconciliação. O próprio Deus. Nós precisamos compreender que hoje a gente vive uma reconciliação, a gente vive o tempo da reconciliação de Deus, porque Deus deveria e queria exterminar a humanidade, e não o fez por amor a nós, e o amor foi tão grande que ele entregou o Filho dele para nos salvar. Então, Jesus veio para realmente trazer para nós esse novo tempo vivido como reconciliação, vivido de intimidade com Deus. Então, nós temos a oportunidade da vida eterna, nós temos a oportunidade de ter uma conexão com Deus, de liberar o poder que tem no céu para nós, para colocar e exercer aqui na terra, porque houve um Jesus, porque houve um Deus que nos amou, houve um Jesus que nos amou, houve um Jesus que veio e morreu na cruz por mim e por você, para que nós possamos ter acesso de novo à chave do céu. A chave da vida e da morte está em nossas mãos. E nós precisamos ter esse entendimento e poder viver de acordo com o que Deus quer sobre nós. Eu quero orar por você nesse momento. Quero que você feche seus olhos aí, onde você está e aqui. Fique de pé para a gente poder orar. Feche seus olhos nesse momento. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, ó Pai amado, declarar sobre a vida de cada um que aqui está. Cada um que ouviu essa mensagem, ó Pai amado. Eu quero declarar que o anjo da reconciliação, ó Pai amado, possa neste momento adentrar no local onde eles estejam e trazer com eles, ó Pai amado, o entendimento, a clareza de tudo aquilo que eles precisam neste momento se reconciliar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre eles, ó Pai, um novo tempo, uma nova unção, e que eles possam viver agora, ó Pai amado, um tempo de reconexão com Deus e com as pessoas, ó Pai, que uma vez possam ter ferido o coração deles. Eu declaro sobre eles agora, ó Pai amado, um tempo de abundância, um tempo de sobrenatural, e que eles possam viver para poder dizer, sim, isso fez a diferença na minha vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre eles um novo tempo, uma semana de vitórias, e que em nome de Jesus eles possam viver a experiência de estar conectado com Deus cada vez mais. Em nome de Jesus, amém e amém. E queridos, para a gente poder encerrar, eu quero te dar realmente uma oportunidade para você poder compreender se isso fez a diferença na sua vida. Se essa palavra tocou no seu coração, se você compreendeu que precisa de alguma forma fazer uma reconciliação com Deus ou fazer uma reconciliação com alguém, cele agora essa palavra com uma oferta. Porque toda oferta que você faz, de acordo com uma palavra que você ouviu, ela verdadeiramente vai germinar e ela vai trazer para você de volta a 30, a 60, a 100 por um e até a 800 por um, de volta as bênçãos que você poderia ter alcançado e não alcançou. Então você precisa compreender que reconciliação faz parte do nosso processo. Sele essa palavra. Toda vez que selamos a palavra, nós damos a oportunidade, damos uma mensagem para Deus. Sim, eu aceito, eu concordo e eu estou disposto
a receber tudo aquilo que estava retido para mim, em nome de Jesus. Vou te dar uma oportunidade agora. A Karina vai colocar aqui para quem tá fora, e aqui dá para colocar aqui também, né? Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar abençoando toda a sua oferta, abençoando sua vida e abençoando a sua semana. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos agora, Pai amado, que eles possam receber a bênção e a unção da reconciliação. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo possa ter segurado, retido, roubado deles, ó Pai amado, possa agora, através desse discernimento, através desse arrependimento e através, ó Pai amado, dessa liberação de perdão genuíno sobre a vida deles, agora possam retornar tudo aquilo que estava retido sobre eles. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sobrenaturais, que com portas dos céus possam ser liberadas e abertas sobre a vida deles, que eles possam ter acesso ao rio de águas vivas, que em nome de Jesus toda a abundância dos céus possa descer agora sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana de vitória. Eu declaro, Pai amado, que bênçãos sobrenaturais acontecerão e que eles possam viver um mês sobrenatural em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tem algum recado? Tem algum recado? Não? Então eu quero liberar vocês que estão aí. Nós vamos ter ainda um batismo, mas nós vamos ter que fechar aqui. Nós vamos lá para nossa casa e aí a gente vai filmar e vai liberar, vai colocar pelo Instagram, tá? E a gente vai colocar no Instagram, a gente coloca lá no grupo para vocês. Quero ver vocês ali, porque nós temos ainda uma etapa de batismo daqui 1 hora mais ou menos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um bom domingo, uma boa semana. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês.